Vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez. Esta tarde estava ouvindo o áudio do capítulo 6 do livro de Daniel, na voz do Cid Moreira. Ouvi várias vezes e anotei algumas coisas para compartilhar com os irmãos. É um capítulo belíssimo que fala de um homem santo em meio a uma sociedade corrupta. Ser santo não com a nossa santidade, mas com a santidade de Deus, o único que é santo e que pode nos fazer santos. O livro de Daniel enfatiza a soberania de Deus na história, mas também aborda a santidade na vida daqueles que são salvos por Deus e que o amam. Fala com ênfase de alguns homens santos que passaram pelo vale da sombra da morte sem ceder ao pecado 1 centímetro sequer, e sem perder o foco da vida deles. Deus é o foco, é a prioridade, o tempo todo. Pessoas em meio a um ambiente com cheiro de podre, mas seus corações exalavam o perfume de Deus. Gente que estava no meio de uma sociedade, de uma geração corrupta, mas o seu coração era impoluto e honesto. Gente de Deus, que por causa de Deus não poluíram seus corações com o pecado. A primeira coisa que vemos em Daniel capítulo 6 é que o projeto de Deus é nos salvar dessa natureza corrupta, para que sejamos santos no meio de uma geração corrupta por natureza. Inicialmente vamos ouvir a leitura de Daniel 6, dos 4 primeiros versículos. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Que Deus revele para nós a palavra. Quero começar pensando duas expressões, uma do versículo 3, outra do versículo 4 e 5. Nele havia um espírito excelente.
e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Quem é esse? Daniel, um ancião de 85 anos, porque nessa época ele já tinha idade avançada. O Império Babilônico tinha caído. Um novo império tinha se levantado no lugar. O absolutismo de Nabucodonosor mudou para a descentralização do poder do Império Persa. O regime de governo mudou, mas o coração não mudou. Por isso, a corrupção continuou. Mudou o regime, mudou o governo, mudou o sistema, mas o coração continuou o mesmo coração perverso, corrupto. Por isso a corrupção continuou. A corrupção está ligada ao pecado, e o pecado está ligado à natureza pecadora, à natureza corrupta, à fonte da corrupção. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 17, verso 9, ali está falando do coração e da corrupção do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A versão que estou usando diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Vejam os irmãos, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração aqui é natureza corrupta, natureza corrupta em função da queda no pecado. Segundo a palavra de Deus, segundo a revelação da palavra de Deus, o coração de todo ser humano é corrupto. A corrupção está dentro do homem e profundamente instalada. Há uma tendência para a corrupção desde a tenra idade. O ser humano é corrupto por natureza. Jesus também disse que é uma questão de coração. É uma questão de coração. Marcos capítulo 7, versos 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que acabamos de ouvir são palavras de Jesus. Ele mesmo disse: do coração dos homens,
É uma expressão universal que abrange a todos. Quando Jesus diz do coração dos homens, ele aqui é uma expressão que abrange a todos. A palavra de Deus não nos ilude. Ela não disfarça a realidade para nos agradar. Já nascemos com esse coração corrupto ou natureza corrupta. O coração do ser humano é corrupto. É uma questão de coração. A corrupção da sociedade é uma questão de coração. Está no coração. Humanamente falando, existem pessoas mais bem dotadas, equipadas moralmente do que outras, em razão de um conjunto de fatores. Alguns indivíduos se diferenciam, mas a corrupção continua lá no coração e a qualquer momento poderá despontar. Muita gente boa não tem chance, gente boa, entre aspas, não tem chance de cometer um grande ato de corrupção, mas no dia a dia são revelados pequenos lances de corrupção, e corrupção da velha natureza, do velho homem. Para acabar com essa corrupção do coração, da natureza, do ser humano, Deus tem apenas uma medida. Qual? Acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 é o texto que citei. A nossa vida pecadora, com a nossa natureza corrupta, morreu em Cristo, com Cristo, e Cristo, com a sua vida e natureza santa, passa a viver em seu lugar, no lugar da vida que perdemos, da natureza que perdemos, na morte com Cristo na cruz. Mortos com Cristo, com Ele também fomos ressuscitados e ganhamos a sua vida. A vida de Cristo em nós não é corrupta, nem pode ser corrupta. Ela é íntegra, honesta, santa e impoluta. A força da vida de Cristo, da vida de Jesus em nós, é o poder contra o pecado e toda forma de corrupção. A vida de Cristo em nós, irmãos, é o poder que veda o pecado, a entrada do pecado. A santidade de Cristo em nós é um poder contra a corrupção, seja ela qual for, qualquer tipo de corrupção. Daniel 6, os versos 1 e 2 mostraram que o rei Dario estava preocupado com a corrupção. Por isso, ele constituiu 120 sátrapas. O que é isso? É uma espécie de prefeito. E sobre eles, 3 presidentes ou governadores. Constituiu também fiscais do erário, do império, mas os que deveriam cuidar e fiscalizar se corromperam. Ou seja, manifestaram a corrupção
que estava dentro deles. E o novo império se transformou rapidinho num mar de lama. Mas nesse mar de lama desponta um lírio puro, Daniel. Lírio é o símbolo da pureza, Vamos voltar lá para Daniel 6 e vamos ouvir novamente o versículo 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vejam os irmãos que diz aqui, fala de um espírito excelente, que Daniel, ele era de um espírito excelente, ele tinha um espírito excelente. Um espírito excelente que diferenciou Daniel dos demais. O que é esse espírito excelente? É a vida espiritual de Daniel. É a obra de Deus nele. É o caráter de Deus nele. Não se achava nele nenhum erro, nem culpa. O versículo 4 diz: não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Essa ausência de erro, de culpa, essa ausência de corrupção, porque é o que significa. Essa ausência de corrupção de Daniel é santidade, era a sua santidade, a santidade de Deus, porque só Deus pode nos fazer santo. Daniel, irmãos, não era um político. Ele não era um político. Ele era um cativo na Babilônia, cativo por causa do propósito soberano de Deus na Babilônia, e por causa do propósito soberano de Deus, ele foi nomeado pelo rei Dario, um funcionário do Império Medo-Persa, um dos 3 mais importantes. Há duas barras que sempre foram motivos de traições e deslealdade entre os homens: a barra do ouro e a barra da saia. A barra em questão aqui é a barra do ouro, o dinheiro. E Daniel se diferenciou nesse ponto e em todos os outros pontos em que se evidencia pecado. E Daniel era uma pedra no sapato deles, da turma da corrupção. Por que Daniel era uma pedra no sapato deles? Porque Daniel era santo e Daniel era honesto. E vejo aqui, irmãos, que o pecado não domina aqueles que são de Deus em qualquer época, onde quer que estejam. O pecado não domina aqueles que pertencem a Deus, que são de Deus e que foram salvos por Deus. Veja o versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel,
se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. É um testemunho dos próprios inimigos de Daniel. Este é um testemunho que o inferno terá que dar, mesmo contrariado, acerca dos filhos de Deus, dos santos de Deus, neste mundo. Em tudo, não cometeu pecado. Em tudo, ele não cometeu pecado. Não se corrompeu, nem um pouco e nem muito. Satanás fez de tudo para derrubá-lo no pecado, mas sem sucesso. Diz o texto que a turma da corrupção procurava ocasião contra Daniel. Preste atenção na palavra ocasião. Ocasião. Ocasião, neste caso, significa se lamear com pecado. Satanás procurava uma brecha na vida de Daniel, mas não havia nenhuma brecha. Satanás procurava um jeito de entrar na vida dele com o pecado, de tocar nele com o pecado, mas não tinha jeito de fazer isso. Uma segunda questão é que a vida de santidade, de justiça, a vida de santidade, uma vida de retidão, gera antipatia, ódio e perseguição contra nós. Vamos ouvir a leitura do versículo 5 ao 9. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Não conseguiram arrastar Daniel para a corrupção deles, para o pecado deles, para a sujeira deles. Então fizeram um conluio diabólico para destruir Daniel. É sempre assim que o inferno atua. A intenção por trás da trama diabólica era matar Daniel, destruir Daniel, porque ele era um homem santo. Ele era santo e justo, santo de Deus. Então eles foram ao rei mentindo, usando de bajulação para conquistar a atenção do rei, porque o homem, o ser humano, ele gosta de bajulação, ele gosta de ser bajulado. Então, se você bajula, você logo cai, né, na simpatia dele. E o que eles fizeram? Transformaram o rei Dario em Deus. O rei fez
fez algo abominável. Ele poderia não ter aceitado a ideia, mas aceitou. Ele aceitou receber honras divinas, aceitou a ideia de ser Deus. Vez outra, os governantes têm esse ataque de loucura. Ele aceitou aquele projeto de lei que não tinha nenhum propósito. Quando ele assinou aquele decreto, irmãos, o rei se colocou no lugar, em um lugar que no futuro será ocupado pelo anticristo. Ele se tornou uma figura do anticristo, do homem sem lei, do homem do pecado. Interessante é que o rei Dario conhecia Daniel. Não só conhecia, ele gostava de Daniel, ele confiava em Daniel. Ele conhecia muito bem Daniel, sabia dos costumes de Daniel e da sua adoração ao único Deus verdadeiro. Mas o rei não pensou em Daniel quando ele assinou aquele decreto. A turma da corrupção já via Daniel como um banquete de leão, já via Daniel como um jantar de leão, mas como sempre eles não contavam com a sabedoria e com a soberania de Deus, não contavam com Deus que dirige a história de todo mundo, a deles, a de Daniel, a do rei e até a dos leões. Deus domina tudo. Como devemos reagir às situações difíceis e adversas? Como? Daniel estava diante de uma situação difícil, de vida e morte, adversa. Nós também temos situações difíceis, adversas. Como reagir a tal situação? Vamos ouvir a leitura do versículo 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, ali havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quando Daniel ficou sabendo do decreto, não evidenciou nenhum temor, ostentação, não se ofendeu, não manifestou sentimento de vingança, não foi à forra, não foi ao ataque, não se sentiu injustiçado, não se amargurou, não se ressentiu, o seu espírito não azedou dentro dele, e nem poderia, porque era um espírito excelente, diz a palavra. Daniel foi orar como de costume, ele foi orar como costumava fazer. O que é orar? O que é orar? Orar é praticar a presença de Deus. Temos hoje um cristianismo
de muito exercício religioso e muito pouco da presença de Deus, da prática da presença de Deus. Orar nada mais é do que voltar o nosso coração em direção de Deus e experimentar a sua vontade. Agora, melhor ainda, porque Ele está em nós, Cristo vive em mim, eu posso me voltar para Ele, face a face com Ele, me colocar diante dEle. Isto é oração, experimentar sua presença. A nossa alma e o nosso espírito têm necessidade de beber de Cristo, tá? A sua alma tem necessidade de beber de Cristo, o seu espírito tem necessidade de beber de Cristo. É desejo de Deus comunicar-se com os seus, para que os seus gozem da sua presença. Gozar a presença de Deus, irmãos, não existe nada no universo comparado com a presença manifesta de Deus. Nada. Você deverá estar ciente da presença de Deus em você e gozando dessa presença o dia inteiro. E quando chegar a tarde, o seu espírito estará satisfeito totalmente. Pode até parecer que passou um rolo compressor no nosso lado de fora, né? No nosso corpo, no nosso físico, mas no nosso espírito ali há repouso, tranquilidade. Nosso coração está confiante e a nossa alma descansa por causa da presença de Deus em nós. Pelo lado de fora pode haver grande luta, e mas do lado de dentro haverá suavidade do Espírito, da presença de Deus. Oração é uma intimidade de 4 pessoas. Oração é uma intimidade de 4 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito e o regenerado, e o renascido, o Santo, o Filho de Deus, o salvo. A nossa comunhão com Ele é a coisa mais preciosa que existe. E Daniel conhecia esta comunhão. Foi o que ele foi fazer, foi o que ele foi buscar diante de uma situação adversa, de sofrimento como aquela dele. Não é dito que ele abriu as janelas, mas que havia janelas abertas lá no quarto onde ele orava, onde ele buscava a presença de Deus. Além disso, diz aí que era o seu costume proceder daquela maneira. Isso é tão verdade que os inimigos sabiam disso. Foi exatamente por causa desse costume que bolaram o projeto maldito, diabólico contra Daniel. Veja bem, ele não abriu as janelas naquele período, mas é dito que havia janelas abertas,
Fechá-las agora seria covardia. Abri-las, se antes tivesse o hábito de mantê-las fechadas, seria provocar a perseguição. Daniel fez como vinha fazendo, nada de extraordinário. Ele fez como vinha fazendo, foi coerente, foi orar, sem se preocupar com os espias, com os caras que estavam lá de olho, porque nós não devemos nos preocupar com a circunstância, com aquilo que nos cerca, irmãos. Não devemos. Ele não se preocupou com isso. Percebemos aqui que a comunhão com Deus era uma constância na sua vida, fazia parte da sua vida a comunhão, a busca pela presença de Deus, fazia parte da sua vida prioritariamente, era uma prioridade para ele. Irmãos, Jesus é uma prioridade para você? A busca pela presença dele é uma prioridade para você? Ou tem alguma coisa que toma o lugar? De vez em quando, toma o lugar. Talvez você ache que Daniel era como chamamos algumas pessoas, vida boa. Ele era alguém de vida boa, não fazia nada, tinha tempo de sobra. Você tem tempo de sobra. Alguém já me disse isso. Você tem tempo de sobra. Em outras palavras, você é vagabundo. Você vida boa. No caso de Daniel era muito ocupado, irmãos. Mais ocupado do que qualquer um de nós. Talvez mais ocupado do que todos nós aqui nesta sala. O trabalho dele exigia muito dele, mas Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Deus estava sempre em primeiro lugar, porque foi assim que Jesus ensinou também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se não for em primeiro lugar, não precisa buscar não. Você está perdendo tempo, não precisa buscar não. Se não for em primeiro lugar, não precisa buscar. Agora, o que é prioridade para nós, a gente arranja tempo. O que é prioridade para nós, o que é prioridade para mim, eu vou arranjar tempo. Na sua oração, ele agradecia a Deus. Interessante. Na oração de Daniel, ele agradecia a Deus. Ele orava com ações de graças. Lembre-se que o momento de Daniel era muito crítico. A turma da corrupção já via Daniel como jantar de leão. Situação crítica. Daniel, ele agradecia a Deus. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, cujas janelas estavam abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia
ele orava e dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. Ele era um homem grato. Ele não mudou o seu jeito de orar por causa da circunstância. Daniel estava sentenciado à morte, mas agradece a Deus em sua oração. Daniel era um homem sentenciado à morte, mas não pede para Deus que o livre daquilo. Pelo contrário, estava tranquilo. Ele agradecia a Deus em sua oração. Dar graças a Deus por tudo é uma característica de uma pessoa salva, regenerada. Ele não decretou nada, dizendo: eu decreto o fim dessa turma, eu decreto. Não, ele não decretou nada. Não amarrou o capeta. Não, ele não amarrou o capeta. O capeta tem que estar livre mesmo. Ele não amarrou o demônio. O demônio tem que ficar livre. Quem vai amarrar o demônio, diz a palavra que é um anjo, que vai amarrar o demônio, Satanás, por 1000 anos. Depois ele será solto. Ele não amarrou. Não fez oração forte, porque alguém já me pediu: irmão, dá para você fazer uma oração forte? Não dá. Não dá para fazer oração forte. Não dá. Ele não fez oração forte. Não exigiu que Deus o livrasse ou fulminasse os seus inimigos. Você vê a diferença de hoje? Você vê a diferença de hoje? Eu quero mesmo estar dentro da tua vontade e fim de papo. O lugar mais gostoso que existe é dentro da vontade de Deus. O lugar mais seguro que existe é dentro, no centro da vontade de Deus. Eu quero estar dentro da tua vontade, porque a tua vontade é a melhor coisa que existe. Irmãos, a vontade de Deus é perfeita. É perfeita. A vontade de Deus é a melhor coisa. É perfeita. O resto é resto. Daniel foi acusado perante o rei Dario. Ele foi acusado lá. E o rei, que era seu amigo, porque ele era um funcionário daquele rei, um funcionário que o rei confiava, justamente porque era honesto e santo. E o rei fez de tudo para salvar Daniel, mas não conseguiu, porque a lei dos medos persas não tinha volta, não tinha volta. Vamos ler aí o versículo 13, 14 e 16. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você vê, o rei fez de tudo para salvar Daniel, mas não deu, porque o decreto já estava assinado.
e tinha que ser cumprido. Daniel foi mandado para a cova dos leões. Aquela noite foi uma noite muito interessante. Você veja aí o versículo 18. O versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei passou a noite sem comer, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, ele estava triste, deprimido, e fugiu dele o sono. Ele não conseguiu dormir. O rei Dario teve uma péssima noite, por causa do vai e vem de emoções que batiam de frente umas com as outras. A péssima noite foi num palácio, irmãos, com todo o conforto, com todas as condições de conforto material. Tem muita gente assim, em um vai e vem de emoções, pecados e culpas. Tem muita gente assim. Mas Daniel teve uma ótima noite. O rei teve uma péssima noite no conforto. Daniel teve uma noite maravilhosa, uma noite ótima. A ótima noite foi não num palácio, foi na cova dos leões e nas piores condições possíveis. A questão essencial, irmãos, não é o ambiente, nem a circunstância, mas se Cristo é a nossa paz. O que nós precisamos saber é se Cristo é a minha vida, se Ele é a minha paz. Se Ele é a minha paz, não importa o lugar onde estou. O que importa não é onde estou, é quem está em mim. Não é a circunstância, mas a presença de Deus que eu estou experimentando. Se Cristo é a nossa salvação, se Cristo é a nossa salvação, haverá justiça, alegria, paz no coração, em qualquer situação. Em qualquer situação. Havia uma diferença muito grande entre o rei Dario e Daniel. Muito grande. O rei reconhecia que o Deus de Daniel era o Deus vivo. Interessante. O rei reconhecia que o Deus de Daniel, o Deus pelo qual ele foi jogado na cova dos leões, era o Deus vivo. O rei acreditava que o Deus de Daniel era o Deus vivo, mas não experimentava a presença do Deus vivo. Aqui está a diferença. Eu pergunto: você crê que Ele é o Deus vivo? O Deus vivo? O Deus vivo hoje para nós é Jesus Cristo, e Ele morreu, ressuscitou. Você crê que Ele é Deus, Deus vivo? Se é só isso, você está perdido, porque é preciso experimentar a presença de Cristo.
experimentar em mim, não mais eu, mas Cristo está em mim, Cristo vive em mim, né? Então, ele estava certíssimo do poder de Deus, mas não experimentava este poder de Deus no coração. O rei estava certíssimo do poder de Deus, mas não experimentava este poder no coração. Tinha conhecimento em nível de mente, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus. Tinha conhecimento em nível de mente, conhecia mentalmente, conhecia com a mente, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus. Não tinha. Irmãos, não eram leões adestrados para espetáculo de circo. Eram feras selvagens que se alimentavam de gente. Aqueles leões, eles se alimentavam de gente, de carne humana. E naquela noite, aqueles leões estavam com muita fome, mas Deus fechou a boca deles. Deus fechou a boca deles. Veja aí o versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. E o versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus mexeu só na boca dos leões. Amanheceu o dia, o rei, que não havia dormido, correu para ver o que tinha acontecido com Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo, Daniel respondendo ao rei, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano nenhum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os leões podiam chegar perto de Daniel, mas não podiam mordê-lo, não podiam abocanhá-lo. Leão é um bicho que boceja muito, mas nem isso pôde fazer naquela noite. Os leões chegavam perto de Daniel com aquela vontade, com aquela fome de abocanhá-lo, de jantá-lo, mas ficavam na vontade. Eles não tinham o poder para cravar os dentes em Daniel. Esse episódio, para mim, fala de uma realidade
espiritual que nós desfrutamos hoje. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem uma diferença. O leão, bicho, animal de lá, de Daniel, ele aponta para o leão que Pedro diz aí, que é Satanás. Só que lá, Deus fechou a boca dos leões. Aqui Deus deixou o leão com a boca aberta. Diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Só que ele não pode tragar. Ele não pode tragar nenhum daqueles que nasceram de novo. Ele não pode. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Eu estou aqui falando a palavra. Viu, irmãos? Isto aqui é palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Crê ou não crê? O maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar o renascido com o pecado. Isto aqui é palavra de Deus. Ele, Satanás, o diabo, tocou com o pecado na primeira criação, mas na nova criação ele não pode tocar, não lhe é permitido tocar. Agora, eu não estou falando de perseguições, de prisões e até de morte física. Não. Acerca dessas coisas, ele tem permissão, sim, ele tem permissão, mas não pode enlamear com o pecado a nova criatura, o renascido, o santo de Deus. O rei Dario ficou emocionado, muito emocionado, e tomou uma atitude, tomou uma medida bizarra. Daniel, versículos 24 ao 27. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Essa atitude, essa medida do rei não se baseou na palavra de Deus, nem veio por conselho, sugestão de Daniel. Ela se baseou
numa antiga tradição oriental. A ação do rei estava bem de acordo com os conceitos orientais antigos de justiça. Deus e nem Daniel teve nada a ver com aquilo. Vocês podem imaginar a carnificina? Se aqueles homens mencionados no texto representam todos os 120 prefeitos, presidentes e alguns fiscais, então a coisa foi feia, Viraram comida de leões. E os leões comeram. Cova de leão era uma espécie de cadeia na antiguidade. Aquelas penas mais severas, o condenado era mandado para a cova dos leões. Assim como tem cadeira elétrica hoje, injeção letal, tem enforcamento, apedrejamento, naquele tempo tinha cova de leões. Dependendo do crime, era para a cova dos leões que o cara ia. Por isso que eu disse que aqueles leões comiam carne humana. Mas no caso de Daniel, eles não tiveram sucesso, porque Deus fechou a boca deles. Assim como anulou o poder de Satanás de sobre os seus filhos, de sobre nós. É interessante como termina este capítulo. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que prosperidade era essa? Essa prosperidade era espiritual. Ou você acha que Daniel estava afim de dinheiro? Pois ele foi perseguido porque não queria dinheiro. Você acha que Daniel prosperou em quê? A prosperidade de Daniel era espiritual. Daniel não prosperou em dinheiro, em ouro, em gado, em casas, em palácios, em reinos. Não é isso que está falando aqui. Ele prosperou em santidade. E quem é santo, seja santificado ainda. Ele prosperou na vida em Deus e com Deus cada vez mais. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida é o Senhor em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.